Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Escolhemos um projeto bastante interessante que é muito atual e, além disso, ele é bastante didático e curioso. Hoje fala-se muito em fontes de energia alternativas. A gente tem as fontes eólicas, nós temos os painéis solares, né? E no passado também havia uma certa preocupação com energia. Isso aí ocorreu, por exemplo, no caso dos rádios, porque antigamente a gente não tinha os dispositivos amplificadores, como os transistores, que precisavam de energia de uma pilha. Mas com o aparecimento do transistor, né, também havia uma certa preocupação em que você poderia ter um rádio sem energia, porque o galena não precisava, ele colhia a energia através da antena. Então, toda aquela energia que você precisava para excitar o fone de ouvido, porque ele só admitia fone de ouvido, eventualmente um alto-falantezinho, ela tinha que ser captada pela antena. Ela vinha junto com o sinal de rádio. Então, as antenas dos rádios experimentais, rádios de galena, elas são muito longas justamente por esse fato. Elas têm que ser grandes porque elas precisam colher o máximo de energia da estação. Então veja que se a estação for distante, né, se ela tiver um sinal fraco, você vai ouvir fraquinho e não tem jeito. Mas existem algumas alternativas, né, que eu explorei lá no passado, num artigo que saiu numa Eletrônica, Experiências e Brincadeiras com Eletrônica Júnior, lá dos anos 90, na edição número 24. Eu vou falar logo numa outro vídeo desse computador analógico que está aí na capa. Vocês podem procurar aí na descrição do vídeo, né? Que no nosso canal, né? Inscrevam-se no nosso canal, que lá eu vou falar daquele computador que vocês viram na capa. Mas era um rádio autoalimentado que atraiu a atenção de muitos leitores naquela edição antiga da Experiências e Brincadeiras com Eletrônica Júnior, na edição número 24. O que era esse rádio? Você tem aqui um circuito e a montagem numa ponte de terminais. E ele usava um recurso bastante interessante. Ele tinha dois circuitos. Um circuito você sintonizava na estação que você queria ouvir. Então, esse circuito mandava o sinal para o detetor e aí tinha um transistor que amplificava esse sinal para poder ser aplicado ao fone. Então, você ouvia com maior volume, mesmo as estações mais fracas. Mas aí que vem a curiosidade. De onde vinha a energia para alimentar o transistor? Ele precisa de pilha, alguma coisa assim, para alimentar. É aí que eu inovei. É aí que a gente fez algo diferente. Eu acrescentei um segundo circuito de sintonia ligado à mesma antena, mas que você usava esse circuito de sintonia para procurar uma estação que fosse a mais forte na sua região, mesmo que você não fosse ouvir. Então, o sinal dela era retificado e ele fornecia, então, a energia para alimentar o transistor. Você usava o sinal da estação mais forte como fonte de energia para o circuito amplificador. E o sinal da estação mais fraca, você simplesmente sintonizava para ouvir. E você colocava lá um transistorzinho para amplificar esse sinal. A gente usava na época transistor de germânio. Por quê? Para esse tipo de aplicação, o germânio é melhor, porque um transistor de germânio começa a conduzir com uma tensão menor do que aquele do silício. Então, no caso de um transistor de silício, você não iria obter o mesmo rendimento ao sintonizar a estação mais forte. E ela teria que ser bem mais forte para que você obtivesse alguma tensão lá no transistor para poder usar para o seu fone. A gente usou material bastante comum na época. Tudo transistor, bobininhas que você podia enrolar em tubinhos de papelão. A gente nem usou o núcleo de ferrite, mas poderia enfiar lá o bastãozinho de ferrite, né, para dar mais rendimento. E os variáveis que a gente usou, a gente arranjou variáveis que eram retirados de radinhos fora de uso.
variáveis bastante comuns na época, né? Aqueles variáveis que até hoje a gente encontra em aplicações e em lojas para vender, e que eu vou falar deles num vídeo logo logo. Então esse radinho fez bastante sucesso pela curiosidade que representava. É lógico que ele só trabalhava com sinais das emissoras de AM, que hoje em dia já não são tão comuns nas grandes cidades, que é difícil captá-las, né? Elas são mais usadas ainda em lugares mais afastados, lugares que ainda não têm, por exemplo, Wi-Fi, né, para você sintonizar o rádio através dele. E ainda em muitas comunidades do interior, cidades, fazendas, o rádio de AM ele ainda funciona, mas ele deve logo logo deixar de ser usado, porque novas tecnologias estão chegando. Foi um projeto bastante curioso que marcou a época. Muita gente achou muito interessante a ideia e até vem aqueles inventores, né? Professor, que eu posso usar essa energia para iluminar minha casa? Eu explicava que não, né? Que não é tanto assim, né? Se bem que existe uma curiosidade. Perto das estações emissoras de TV no passado, por exemplo, no Alto dos Morros, lá no Rio de Janeiro, tinham as emissoras de TV potentíssimas. Elas tinham um sinal tão forte que se você aproximasse uma lâmpada fluorescente, ela acendia. Então, nas comunidades em torno, certo? O pessoal não tinha energia elétrica, mas tinha luz, porque eles pegavam a lâmpada de fluorescente, penduravam no teto com duas anteninhas, né? Ou mesmo sem antena, e o sinal da estação que estava no alto do morro excitava a lâmpada e ela acendia. Você tinha luz de graça. Então é uma curiosidade, né, lá do passado, né? Hoje as estações são de outro tipo, são digitais, né? As potências podem ser menores e são pulsantes e o mesmo efeito não ocorre, mesmo porque elas não estão em locais povoados, porque a radiação em grande intensidade pode ser perigosa, né? O pessoal lá do passado não sabia, mas os campos eletromagnéticos a que eles estavam sujeitos eram bastante fortes e, portanto, perigosos, né? Foi época, né, que ainda a gente não conhecia tanto da eletrônica e dos seus efeitos no organismo humano, nos seres vivos, como a gente conhece hoje. Se vocês querem saber mais, vocês têm o link para o artigo original, querem montar o rádio, os componentes ainda são comuns em nossos dias, querem ter outros artigos semelhantes, né? Deixe o seu like e inscrevam-se em nosso canal. Até o próximo.